Sabe aquele conselho que a gente sempre ouve? Siga o seu coração ou então use a cabeça? E se a chave para moldar a nossa realidade não for escolher um ou outro, mas sim usar os dois em perfeita sintonia? É exatamente isso que vamos explorar aqui hoje. Pois é, essa é uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos, não é mesmo? Só que o que antes era coisa de filósofo, hoje em dia está a encontrar uns ecos bem surpreendentes na ciência. Vamos mergulhar nisso e ver como. O que vamos fazer aqui é juntar as pontas entre a sabedoria metafísica lá do século XX e as descobertas da neurociência do século XXI. E o mais incrível é ver como elas convergem para uma ideia espetacular, a de que podemos, sim, criar a nossa própria experiência de vida. E para nos guiar, temos duas perspectivas fascinantes. De um lado, Florence Scovel Shinn, uma verdadeira pioneira da metafísica do início do século passado. Do outro, a pesquisadora contemporânea Elaine Urives, que baseia todo o seu trabalho na neurociência e na física quântica. Uma foca na mente, a outra no coração. Para entender essa parceria, a gente precisa parar de ver a mente e o coração como opostos. Pense neles como os dois grandes centros de poder que temos, o arquiteto, que desenha o plano, e o motor, que dá a energia para construir tudo. Para Shinn, a coisa era clara. A imaginação é a oficina da mente. É ali que os projetos da nossa vida são criados. Para ela, aquilo que conseguimos imaginar com clareza e com convicção vira o roteiro que a vida vai seguir. Ou seja, a mente, o arquiteto, desenha o futuro que a gente deseja. A ideia da Shinn é muito poderosa, sem dúvida, mas a ciência moderna sugere que o plano do arquiteto, por melhor que seja, precisa de um motor incrivelmente potente para se tornar realidade. E esse motor, ao que tudo indica, não está na cabeça. E é exatamente aqui que entra um campo científico fascinante, a neurocardiologia. Com base no trabalho de pesquisadores como os do HeartMath Institute, que a Elaine Ulrich cita, a ciência está a descobrir que o coração é um centro de inteligência de verdade. Ele pode pensar, sentir e até lembrar de forma independente. E olhem só para este número, porque ele é impressionante. O coração tem cerca de 40.000 neurónios. Isso permite que ele aprenda e se lembre. E o mais importante, ele envia sinais muito mais poderosos para o cérebro do que o cérebro envia para ele. A comunicação é uma via de mão dupla, claro, mas parece que o coração fala bem mais alto. Ok, então como é que esse poder todo do coração funciona na prática? A resposta não é uma metáfora poética, não. É um estado fisiológico, algo que dá para medir e que se pode aprender a cultivar. A palavra-chave aqui é coerência cardíaca. E isso não é só sobre se sentir bem. É um estado real de alinhamento interno, onde todos os sistemas do corpo trabalham em harmonia e quem lidera essa orquestra é o ritmo estável do coração. E a diferença entre estar em coerência e em incoerência é da água para o vinho. De um lado, a incoerência, causada pelo stress, pela ansiedade. O ritmo do coração vira um caos e suga a nossa energia. Do outro lado, a coerência, gerada por emoções como gratidão e amor, o ritmo vira uma onda suave, ordenada, que constrói energia e traz clareza. E não para por aí. Um coração em coerência gera o campo eletromagnético mais forte do corpo, muito mais forte que o do cérebro. E o mais maluco, esse campo se estende para fora do corpo e carrega a informação das nossas emoções, influenciando literalmente o ambiente e as pessoas ao nosso redor. Certo, então temos um arquiteto na mente e um motor superpotente no coração. Como é que se une tudo isso para construir uma nova realidade? A resposta está no que podemos chamar de chave mestra: ser antes de ter. A Elaine Urives resume essa união de forças numa frase simples, mas nossa, muito poderosa: ser para ter. A lógica que a gente costuma seguir é que precisamos primeiro ter alguma coisa para depois ser feliz, certo? Bom, essa filosofia inverte essa equação completamente. O processo de ser para ter funciona mais ou menos assim. Primeiro, a mente, o nosso arquiteto, forma uma intenção bem clara, a planta baixa do que se deseja, como a Shinn ensinou. Em seguida, o coração, o nosso motor, gera a emoção elevada de já ter aquilo. É sentir a gratidão, a alegria, como se já fosse real.
E essa combinação de pensamento com sentimento transmite um sinal eletromagnético totalmente novo para o universo. Quando isso acontece, o corpo inteiro recebe um novo sinal químico e começa a acreditar que aquela nova realidade já é o presente. E de acordo com essa teoria, ao mudar o nosso estado de ser, a gente envia novas instruções para o campo de energia, a partir do qual toda a matéria é criada. Ok, isso tudo pode parecer muito teórico, mas a parte mais fascinante é que existem técnicas super simples e práticas para aplicar isso no dia a dia. Vamos ver uma delas agora mesmo. A técnica de coerência rápida, que foi popularizada pelo HeartMath Institute e detalhada pela Ourives, tem 2 passos bem simples. Primeiro, focar a atenção na região do peito, no coração, e respirar devagar, imaginando que o ar entra e sai por ali. Segundo, ativar de propósito uma emoção elevada, pensar em alguém ou algo com muito amor, sentir gratidão. É simples assim, mas o efeito é profundo. E os resultados de praticar isso com regularidade são notáveis e validados pela ciência. Apenas 5 minutinhos, 2 vezes por dia, podem aumentar drasticamente a nossa resiliência, melhorar a clareza mental, a tomada de decisões e até a harmonia nos relacionamentos. E tudo isso nos leva à grande implicação final de toda essa história, a nossa assinatura energética, ou seja, a mensagem que cada um de nós está constantemente a enviar para o mundo. A grande lição aqui é que, através da coerência entre o coração e a mente, é possível escolher conscientemente a assinatura energética que se transmite. Não se trata de ser uma vítima do que acontece lá fora, mas sim de ser um criador ativo da própria realidade, de dentro para fora. E assim, a pergunta final que fica para reflexão é esta: se cada pensamento e cada sentimento que temos contribui para uma transmissão constante, que tipo de mensagem está a ser enviada para o universo a cada momento? A resposta para cada um pode ser